Seja bem-vindo à 171ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula irei resolver este exercício que pede o seguinte: qual o valor de k para que a expressão y igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos k vezes x mais 6 defina uma função de domínio real em x? Bom, antes de resolver esse exercício, eu tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal ele é gratuito, mas se você desejar contribuir voluntariamente para o crescimento deste canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, o primeiro passo para resolvê-lo é destacar aqui a minha expressão e lembrar da restrição de domínio. Sempre que eu tiver uma função dentro de uma raiz quadrada, principalmente uma função seja de primeiro grau ou de segundo grau, como é o caso de uma função quadrática, que é o que temos aqui, eu vou ter a seguinte restrição, que é o que? Os valores que vão pertencer ao domínio serão o quê? Aqueles que derem maior ou no mínimo iguais a zero. Ou seja, os valores de x que farão parte desse domínio são aqueles que derem correspondentes de y maiores ou no mínimo iguais a zero. Agora que eu sei disso aqui, o próximo passo é o que? É destacar a minha função quadrática que eu tenho aqui dentro, extraí-la, destacar os seus coeficientes, O coeficiente A aqui da minha função de segundo grau é o que? É sempre o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Sempre que a variável x que está elevada ao quadrado for positiva e não aparecer nenhum número na frente, quer dizer o que? Que ela está sendo multiplicada por 1. Depois, destaco o coeficiente b, que é qual? É sempre o valor que multiplica a variável x que não está elevado ao quadrado. Portanto, o coeficiente b vale menos k. E o coeficiente c, quanto ele vale? Ele é sempre a constante que não multiplica variável nenhuma. Portanto, o coeficiente bc aqui vale 6. Prosseguindo, eu devo lembrar o quê? Que o meu delta vai ter que ser maior ou no mínimo igual a zero. Por que eu estou montando essa restrição? Por quê? Porque pela fórmula do delta, que diz que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, eu vou conseguir isolar o k. Isso vai me permitir achar o valor de k. Ou achar um correspondente para k, E eu vou fazer isso, pegando aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e dizendo que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c vai ser maior ou no mínimo igual a zero. Ou seja, eu montei uma inequação. Eu monto uma inequação com o valor do delta, Delta se calcula através elevando o componente b, o coeficiente b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Portanto, eu monto a inequação. Ao montar a inequação, prosseguindo, eu vou substituir aqui os valores do componente. b é menos k, portanto, menos k ao quadrado. A é 1, c é 6, portanto, menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 6, menos 24. Menos k ao quadrado é o que? É k positivo ao quadrado. Agora, para resolver essa inequação, o que eu tenho que fazer? Pego o menos 24 e passo para o outro lado da inequação. Ao ir para o outro lado, ele vai positivo. Agora eu tenho aqui que k ao quadrado é maior ou no mínimo igual a 24. Para isolar k, o que eu tenho que fazer? Eu pego essa potência aqui que está ao quadrado e passo para o outro lado. Ao passar para o outro lado, ela vira raiz quadrada. Portanto, k é maior ou no mínimo mais ou menos a raiz quadrada de 24. Agora, para extrair a raiz quadrada de 24, simplificá-la, eu vou fatorar o 24. Portanto, eu pego 24 e divido por 4, eu tenho 6. Pego 6 e divido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Portanto, 24 é igual a 4 vezes 2 vezes 3. Raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, eu vou extrair esta raiz para fora. Portanto, eu vou ficar com 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes 3. Raiz quadrada de 4 é 2, eu posso colocar para fora o valor da raiz quadrada de 4. Portanto, é por isso daqui que saiu esse 2. 2 vezes 3, 6. Portanto, raiz quadrada de 24 é igual a 2 vezes raiz quadrada de 6. Agora que eu tenho isso, eu vou usar aqui o esquema de sinais da minha função. A minha função quadrática aqui, ela é o quê? Ela possui coeficiente A positivo. Sempre que eu tiver uma função que possui um coeficiente A positivo, o que eu tenho? Uma parábola com a concavidade voltada para cima.
O meu delta, ele tem que ser maior que zero para que ela tenha um domínio nos reais. E sempre que o delta for maior que zero, o que eu vou ter? Eu vou ter uma função que vai ter duas raízes diferentes. Portanto, eu vou botar os valores aqui de cá, ó, mais ou menos 2 raiz de 6, como sendo a minha primeira raiz, né? Menos 2 raiz de 6 como sendo a minha primeira raiz, né? Me desculpe, gente. Menos 2 vezes raiz de 6 como sendo a minha primeira raiz, e 2 raiz de 6 positivo como sendo a minha segunda raiz. E assim eu vou avaliar o que? Os sinais, vou estudar os sinais da minha função. Estudando sinais eu tenho o que? Sempre que eu tiver uma função quadrática que tem um coeficiente a maior que zero e um delta maior que zero, eu vou ter essa configuração de sinais. Antes da minha primeira raiz, eu vou ter o que? Correspondente em y positivo para qualquer x. Entre as minhas duas raízes, correspondente y negativo para qualquer x. Ou seja, qualquer valor de x que eu escolher que esteja entre esses dois aqui, vai me dar um correspondente y negativo. Após a minha segunda raiz, correspondentes em y positivos para qualquer valor de x. Assim sendo, quais são os valores que vão atender aqui, que vão me dar resultados maiores ou no mínimo iguais a zero? Serão os valores que estiverem entre as minhas duas raízes. Ah, como assim? Aqui eu só vou ter resultado negativo? Sim. Você não deve esquecer que eu estou escolhendo aqui, valores de k. Aqui pergunta, qual o valor de k para que a expressão defina uma função de domínio real em x. Eu tenho este negativo aqui na frente do k, que representa o quê? Esse sinal negativo, que o k está sendo multiplicado por menos 1. Esse menos k aqui equivale a ter menos 1 multiplicando o k. Se eu tiver valores negativos aqui para cá, o que vai acontecer? Qualquer valor negativo multiplicado por menos 1 vira o quê? Vira este mesmo valor positivo. Exemplo, menos 1 vezes menos 5 é 5 positivo. Menos 1 vezes menos 12, 12 positivo. Então qualquer valor aqui de k que esteja aqui entre as minhas raízes, que vai ter sinal negativo, vai se transformar em valor positivo aqui. Assim eu garanto que eu só vou ter o quê? Correspondentes maiores ou no mínimo iguais a zero. Assim sendo, k tem que ser maior ou no mínimo menos 2 raiz de 6 e menor e no máximo 2 raiz quadrada de 6. Esta é a resposta final deste exercício. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Se vocês têm alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários. Se gostou do canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.